tempo a senhora fuma? Desde os 16 anos, estou com 49 anos. E esse tempo todo que a senhora está fumando, a senhora nunca sentiu nenhum problema causado talvez pelo tabagismo? Algum problema de saúde? Pode ser. Eu hoje tenho lúpus, não sei se vem disso, né? A senhora já ouviu falar na acupuntura auricular? Não, nunca ouvi falar. O senhor fuma, não? O senhor é contra o tabagismo? Sim, lógico. Você conhece a acupuntura auricular, não? Já ouvi falar, mas não estou lembrado o que é agora. Você fuma, não? Não. E você é contra o tabagismo? Sou. Bom, e agora, para tirar todas as suas dúvidas, a Eva Hernon vai explicar pra gente o que é a auriculoterapia. Explica pra gente, Eva. A auriculoterapia é uma técnica milenar praticada exclusivamente pela medicina tradicional chinesa, né? Baseia-se que na nossa orelha existem pontos que estão correspondendo aos nossos órgãos, né? Então, por exemplo, aqui nós temos intestino grosso, intestino delgado, vários pontos que a partir da hora que eles são estimulados, eles vão fazer esses órgãos vão voltar a um funcionamento normal e a um equilíbrio. Então, por exemplo, para quem tem constipação, se eu estimular os dois intestinos, claro que com outros órgãos correspondentes também, eles vão voltar a funcionar, vão se equilibrar. Como a gente está falando de tabagismo, né? Para a gente entender que a gente trabalha então esse lado do vício do cigarro. O vício do cigarro são vários pontos, David. O primeiro que a gente trabalha é o que a gente chama de Shannon. Shannon é como se abrisse o computador central, o nosso sistema nervoso central. Então, primeiro se começa a estimular por esse ponto, depois a gente estimula o ponto do rim, né, que fica localizado aqui. Depois é estimulado o pulmão superior e pulmão inferior. É estimulado o ponto da sede, para que o paciente tome muita água e desintoxique mais rapidamente. A suprarrenal, que é a glândula da adrenalina, que faz o paciente ficar nervoso. Então, a gente faz uma sedação aqui para dar um equilíbrio. O ponto da fome, para ele não trocar o cigarro pelo alimento. E o ponto do vício. Esse ponto aqui é fundamental. E além disso, atrás do lóbulo da orelha também tem o ponto da ansiedade, que é feito também um nervo vago, que deixa o paciente mais relaxado. É feito esses pontos que vão estar dando um equilíbrio, fazendo também, esqueci, o diafragma, né? O diafragma é o amortecedor dos nossos pulmões, então ele vai fazer com que cada vez que tenta entrar aquele gás carbônico do cigarro, ele se sinta mal, e com isso ele vai rejeitando o cigarro, a fumaça, né? Começa a ter vários sintomas que vai fazer ele parar de fumar muito rapidamente. Primeiro é feita uma asepsia, né, uma higienização, feito com cotonete com tintura de benjoim para tirar a oleosidade da pele e para que possa ficar conectado aqui a agulhinha ou a esferinha que vai ser colocado no paciente. Depois é feita a estimulação através desse aparelho, que é um aparelho que faz acupuntura digital, que faz com um laser de baixa frequência, então é colocado, não perfura, não é invasivo. E aí estimula ponto por ponto, que eu falei anteriormente, né? O Shannon, o ponto do rim, o ponto do nervo vago, para deixar o paciente mais relaxado, pulmão superior, pulmão inferior, diafragma, para aumentar a capacidade de oxigênio nesse organismo e rejeitar o cigarro, o ponto da fome, o ponto da suprarrenal, o ponto da sede, ponto do vício e o ponto da ansiedade, que se localiza bem aqui no finalzinho do lóbulo. Então, esses são os pontos. Quando o paciente tem enxaqueca, também existe dois pontinhos aqui na parte interna, que também vai ajudar a tirar a dor de cabeça, hein? Também assim, para as pessoas que sofrem de enxaqueca, esses são os pontos maravilhosos. A gente também faz outros pontos quando é especificamente para enxaqueca, mas esse ponto aqui, ele tem a capacidade de em 10 minutos acabar com qualquer enxaqueca, tá? Então, esse hoje que eu estou falando é exclusivamente para
parte do tabagismo, mas como eu falei na explicação anterior, também para quem tem constipação, para obesidade, para tirar a fome, né? Então, é uma terapia maravilhosa. O paciente vem, aí é colocado, após isso é colocado as agulhinhas. As agulhinhas são minúsculas, elas têm uma esfera em cima, tá? Elas só vão penetrar, não vou colocar aqui no David que ele não é fumante, né? Só para mostrar, então, em cada ponto que eu estimulei com o laser, eu vou estar colocando essa agulhinha. Em seguida é colocado o micropóreo, que vai cuidar para que essa agulhinha não saia do local, né? E proteja também. Então, essas agulhas, elas devem permanecer por 10 dias no paciente. Caso venha cair ou sair, o paciente vem até a clínica, a gente repõe a agulhinha. E aí, geralmente, 95%, essa é uma estatística que eu já tenho há 10 anos que eu faço acupuntura, 95% dos pacientes param de fumar na primeira sessão. Mesmo o paciente parando de fumar na primeira sessão, a recomendação, o estudo baseado na tradicional medicina chinesa é que se faça 3 sessões a cada 10 dias. E sempre o homem, a gente começa pelo meridiano direito, sempre pelo lado direito e a mulher pelo esquerdo. E aí vai trocando. Primeira semana, os primeiros 10 dias no lado direito, no homem, depois transfere para o esquerdo e depois ele retorna ao lado direito e aí acaba a terapia. Então, como eu falei, 95% das pessoas param na primeira sessão, mas a indicação é que se faça 3 sessões e o resultado realmente é fantástico. Vale a pena vocês virem fazer, né, quem precisa parar de fumar, porque sempre o cigarro vai estar prejudicando a sua saúde. Bom, Eva, eu estou aqui com a Carmelita Vogel, ela que é uma ex-fumante, fez o tratamento aqui no Spa Urbano Eva Hermann e conseguiu alcançar, segundo ela, um ótimo resultado. Carmelita, quanto tempo você fumava? Uns 13 anos mais ou menos, né? Aproximadamente uns 13 anos. E como você nos contava nos bastidores que você passou por algumas situações complicadas, constrangedoras, como era a sua vida como fumante? Sim, teve até uma vez no shopping que eu acabei entrando no shopping e o guarda me barrou. Eu disse, mas por quê? Pelo cigarro. Ele disse, não, você não pode entrar porque você está fumando. Eu disse, nossa, mas por quê? Ele disse, não, tem a lei aqui, você agora realmente tem que fumar lá fora. É uma coisa ruim isso, porque a gente não pode, hoje, é uma sensação de a gente estar presa, né? Você não pode ir num lugar, vamos dizer assim, no jantar, um exemplo, você vai jantar com a família, você tem que se retirar para ir fumar. Você vai ao cinema, você tem que sair porque você tem que ir lá fumar um cigarro. Então eu acho assim, é bom nessa liberdade, porque na prisão não é bom não. Bom, e além dessas situações desagradáveis, você alguma vez sentiu também o vício do cigarro refletir na sua saúde, no seu corpo físico? Sim, a gente tem, vamos dizer assim, o pulmão, ele começa, né, a ficar assim bem... Só que o que fez, assim, eu parar mesmo foi uma vez, foi numa festa de família mesmo, onde meu pai também já fumou muito tempo e ele tem problema de saúde hoje. Então ele lá sentado no canto chorando, ele tem só 20% dos pulmões mesmo. E eu olhei para ele e disse, nossa, eu tenho que parar. Aonde eu, né, resolvi procurar alguma ajuda, porque às vezes a gente não consegue, né, sozinha, então a gente tem que procurar alguma ajuda. E antes de vir ao Spa Urbano Eva Hermann, você procurou de alguma forma parar de fumar? A gente para sempre, né? Tenta parar, né? Mas são frustrantes. Eu parei N vezes, né? Mas sempre voltei, né? Então, vamos dizer assim, eu disse, não, eu tenho que ter mais alguma ajuda, porque às vezes, né, realmente não dá sozinho, né? E Carmelita, como foi que você ficou conhecendo a acupuntura auricular? Como eu trabalho com vendas, foi uma indicação, né? Foi uma indicação porque são várias pessoas, né, que acabam fazendo, e daí uma amiga minha me indicou, ela disse, não, vai até lá, que eu fiz, parei de fumar, deu certo, onde foi que eu tentei também, né, você vamos ver, né, que eu tô precisando e eu quero. Você recomenda esse tratamento, essa acupuntura auricular? Claro que eu recomendo, nossa, como eu digo, meu pai quando ficou doente, eu pensei assim, nossa, eu preciso parar, mas
como sozinha, às vezes a gente não consegue, não tem como. Eu disse, não, então eu preciso o que fazer. Aí quando você quer alguma coisa, aí de repente essa minha amiga veio e falou, indicou a Eva, disse, não, então vou lá também, vou tentar, vou ver o que dá. E deu certo, e eu recomendo assim para todo mundo mesmo. A gente precisa, né? Muitas vezes, né? A gente não consegue sozinha e precisa de ajuda. Tá certo, essa é a história da Carmelita, e você que pretende parar de fumar para obter muito mais saúde, venha você também para o Spa Urbano Eva Hermann para conhecer aí essa nossa acupuntura auricular. Estou com um depoimento de uma pessoa muito conhecida em Blumenau, que é o Rudy, que vai contar um pouco da história sobre o tratamento que ele fez aqui no Spa Urbano para parar de fumar. Na verdade, eu tentei algumas vezes, né, parar de fumar. E um dia, um cinegrafista da TV Galega, ele chegou com a orelha cheia de uns esparadrapos. Meu Deus, cara, o filho tá virando ET. Que é isso, rapaz? Não, tô fazendo um tratamento aí para parar de fumar com a Eva, não sei o quê. Era na rua Joinville ainda, né? Tu me leva lá, que eu tenho que trocar, andou caindo uns pontinhos daquele, como é aquelas bolinhas? Era bolinha, a gente faz com esfera ou com esfera, agulhinha. Aí eu levei lá, aí tava, chegou lá, você estava, começaram a conversar, pô, faz a massagem, não sei o quê. Eu digo, isso aí não funciona? Não funciona, não funciona. E eu tava fumando, né? Aí tu colocou aquelas bolinhas, eu duvidei, né? Eu duvidei, gente, eu fui duvidar e a coisa, olha, incrível, né? Eu coloquei no primeiro dia, naquele dia, era perto do meio-dia que tu colocou as bolinhas, né? Então logo depois do almoço sempre eu fumava, né? Aquele dia eu já não fumei, depois do almoço. Passou a tarde, eu não fumei. Aí chegou de tardezinha, aquela hora que sempre fumava também. Quando me deu vontade de fumar, tu falou que era para apertar nas bolinhas, tinha ponto, tem vários pontos aqui, né? E eu comecei a me dar vontade de fumar e eu aqui, não fumei. À noite, quando eu tomei banho, disse, meu Deus, eu não fumei. Sabe que esse negócio funciona? Que maravilha. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa, né? E fiquei feliz aquela noite por não ter fumado. Aí no outro dia de manhã eu levantei e reafirmei aquilo para mim. Puxa vida, hoje, a hora que eu tiver vontade de fumar de novo, eu vou nem que... E não é que sangrou, tanto que eu apertava aqui quando dava vontade de fumar, eu metia a mão naquelas lixeirinhas aqui. Olha, depois de 3 dias eu não estava mais fumando. E com as tuas bolinhas ali milagrosas, aquele, como é o nome? Auricular. Auriculoterapia, que nome bonito, né? Nós passamos uma parte agora para explicar como que funciona, né, no programa. Mas, então, isso desde 99, Rudy, nunca mais? Desde julho de 1999. E vou te dizer uma coisa. Foi o maior presente que eu pude dar para mim, né? Que lógico, você como a minha anja, né? Que eu sempre digo que ela é minha anja, que me ajudou nesse, né? E lógico, foi a minha luz para eu poder dar esse presente. Foram 2 grandes presentes que eu me dei, assim, nos últimos 10 anos. Aliás, 13, 14. Porque em 1993 eu também parei de beber, eu não bebo. E não precisei mudar de religião, não precisei nada. Eu parei de beber também, porque estava me fazendo mal, eu estava bebendo muito. E o outro era o cigarro, que era outra coisa que me incomodava, sabe? E quem fuma realmente tem lá dentro essa coisa, que sabe que está prejudicando, sabe que é uma coisa inconveniente, né? E puxa aquela porcaria do cigarro e está fumando, está jogando aquela fumaça ali, prejudicando os outros. E ela também, né? Então, o cigarro, olha, gente, hoje é careta, é uma coisa, sabe, muito nojenta. Não que eu fiquei um babaca, assim, pô, lógico, eu fumei, então quem me viu fumar, disse, pô, o cara agora tá metendo o pau no cigarro, né? Lógico, eu não sou aquele chato de galocha, de plantão, a pessoa fumou um cigarro, pô, eu sei que é um problema, né? Que a pessoa tem esse problema de cigarro, mas também não estou por aí discriminando e nem julgando. Só que sei que para mim foi uma coisa muito triste o tempo que eu fumei. Lógico que teve uns momentos bons, né? Do cigarro, da pescaria, né? Eu sempre dizia, as 3 melhores coisas do mundo, né? É um uísque antes, um cigarro depois, era, né? Hoje, para mim, as 3 melhores coisas do mundo é só uma, né? O uísque e o cigarro não tem. Bom, obrigada pela participação, né? E pelo depoimento. Olha, eu já estava bastante tempo, né, para vir no teu programa, mas sabe que sempre houve desencontros e coisas? Sim, sempre, né? Mas, então hoje foi o grande dia e é o momento de eu dizer para ti, já falei, mas vou repetir, muito obrigado. E gente, acredite que funciona.